Gravando no Classroom. Sim, assim, teve, acho que as das primeiras aulas que, tipo, o vídeo tá travado, professor. Quando a pessoa vai ver lá no finalzinho, que o senhor vai apresentar algumas coisas, aí não apresenta não. Fica, tipo, a tela toda parada só. Não tem jeito, né? Agora já era. Aí, compartilhar a tela. Já tá carregando? Tá. Então, o capítulo 4, né? Livro Texto do Curoso. Livro Texto do Curoso, capítulo 4. Capítulo 4, deixa eu aumentar aqui o zoom. Camada de rede. O capítulo 4 trata do endereço lógico e do roteamento. Aí a gente começa, para a gente ver mais a parte prática, então a gente vai diretamente no endereçamento lógico, tá? E a gente contempla o começo do capítulo posteriormente, porque a gente tem muito exercício para fazer, então um mês é um tempo razoável para a gente exercitar o endereçamento lógico, quanto mais a gente exercitar melhor. Então a gente vai direto ao ponto do endereçamento lógico, tá? Então é uma das características da camada de rede é fazer endereçamento lógico. É a principal delas. E como a gente sabe, o endereço no modelo de referência de 5 camadas. Deixa eu representar ele aqui de novo. Inserir tabela 5. 5 camadas. Sai tudo aqui. Estão vendo aí a tela, né? Sim, professor. Beleza? Sim, professor. Aí tem aqui o camada de aplicação, que é a lista atual, trata da camada de aplicação. Né? Para quem chegou depois, eu coloquei a lista a atividade nova no começo da apresentação, né? Enquanto a gente esperava 10 minutos, eu pedi para vocês olharem. Transporte, rede, enlace e física. Então aqui na camada de rede, as principais características que a gente vai encontrar é endereçamento lógico e também vai ter a funcionalidade de roteamento. Aí a gente começa com o endereçamento lógico. Então, como não está dizendo o endereço é lógico, ele não está atribuído, né? O endereçamento lógico não está atribuído ao hardware da máquina. Não está atribuído ao hardware da máquina. Isso quer dizer que o endereço IP pode mudar, né? O endereço IP pode ser alterado e associado à placa de rede. Tá ok? Então, como a gente bem sabe, né? O Internet Protocol dá nome ao endereço IP que a gente utiliza. Né? A gente tem duas versões, duas versões do IP com relação ao endereçamento. Né? A gente vai ter o IPv4, que é um endereço de 32 bits, e o IPv6, que é um endereço de 128 bits. Tá? O que a gente vai contemplar é o IPv4. O IPv6 já está em amplo funcionamento, mas não está em 100% de funcionamento ainda. Então a gente se concentra ainda na questão do endereçamento de IPv4, até porque com o IPv6 existe quantidade de endereço suficiente para endereçar cada grão de areia da Terra. Então não vai ter questão que a gente vai ter que lidar de economia de endereços IP. Então boa parte da metodologia que a gente vai aprender é para economizar a quantidade de endereços IP existentes. A gente já discutiu isso anteriormente com relação à quantidade de endereços IPs que existem na versão 4. Então, pessoal, com o bit eu consigo representar dois valores, que são 0 ou 1. Com 2 bits eu consigo representar 4 valores, que são 00, 00, 01, 10 e 11. Com 3 bits eu consigo representar 8 valores, né? 000, 0001, 0000, 100, 101, 10 e 1. Então, se eu fizer uma indução matemática aqui com n bits,
eu vou conseguir representar 2 elevado a n. 2 elevado a n não vai, né? Tem que botar o n aqui e botar sobrescrito. Deixa eu botar outro caractere aqui. E minha pergunta é, com 32 bits eu consigo representar quantos valores diferentes? E aí? Se eu chegar aqui e colocar 32 bits, eu vou ter 2 elevado a 32, que é igual a quanto? Responde. Uma conta grande, professor. Uma conta grande. Vamos usar alguma ferramenta então aqui, né? 2 elevado a 32. No Python, né? 2 elevado a 32 vai dar 4.294.967.296 endereços diferentes. Essa é a quantidade de combinações diferentes de 32 bits que eu posso ter. Que vão até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C, V, 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 V. Até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C, V, 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 V. Então, todo esse range aqui de possibilidades, né, são combinações diferentes de endereços IP. Né? Então, a gente vai ter 2 elevado a 32. A gente vai ter igual, ó, pega esse valor aqui, copiar, colar. 4 bilhões, 294 milhões, 907 mil, olha lá. E o range, né, o intervalo binário é esse aqui. Intervalo na base 2 vai ser esse. Texto subscrito. Tá? Então daí que vem esses 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil, 296 endereços IP diferentes. Então aí vem a pergunta, né? Deixa eu botar esse negócio pra cá. Então, essa quantidade de endereços é suficiente para a quantidade de dispositivos existentes na internet? E aí? O que é que vocês acham? 4,2 bilhões de endereços são suficientes para endereçar todos os dispositivos que estão conectados à internet? Qual o sentimento de vocês? Acho que não. Né? Alguém mais tem alguma opinião? Pode escrever aí no chat. Estou olhando aqui vocês. Deixa eu botar vocês para cá para ficar olhando vocês. E aí, pessoal? 4 bilhões de endereços é uma quantidade suficiente para endereçar todos os dispositivos que a gente tem conectados à internet? Ítalo disse que não, mas alguém tem alguma opinião? Fala aí, rapaz, participa. Eu também acho que não. Também acho que não. Débora, né? Kenson disse que concorda com o Ítalo, acho que não. Acho que não. Né? Beleza. Então é isso mesmo, né? Só a quantidade de telefones celulares no mundo já ultrapassa esse valor aí. Então a gente não tem realmente a quantidade de endereços suficientes para endereçar todos os dispositivos que estão conectados à internet com apenas 4,3 bilhões de endereços, né? Aproximadamente. Então é por isso, pessoal, que a gente estuda todas essas técnicas a partir de agora. Aí, sendo que com a entrada da China, na abertura da economia da China e a entrada da China, a quantidade de endereços IPv4 já se esgotou há muito tempo. Então você não tem mais novos blocos de endereços IPv4 disponíveis. Né? Porque como é que funciona? Tu quer se conectar à internet. Né? Como é que funciona? Tu tem que ter um endereço. Quem é que dá esse endereço para tu? Geralmente é o teu provedor, né? Tu vai lá, contrata uma assinatura do provedor, o provedor vai, tasca o endereço IP para tu. Aí esse endereço vai ficar no teu roteador aí da tua casa. Tá? Esse endereço que a gente chama de endereço público, é o endereço que pode trafegar na internet. Tem dois tipos de endereço com relação se eles podem ou não trafegar na internet. São públicos ou privados. Tá? É a primeira classificação que a gente vai ver. E aí? Mas aí, a pergunta é, e quem deu o endereço ao teu provedor para ele te emprestar? Não é? Foi o que eu falou outro dia, eles fazem um contrato. Não, acho que seria isso, que eu até perguntei como é que funcionava, eu só disse que eles pegam, compram essa banda e fica tipo passando de um pro outro. Isso. Né? Então tem um órgão da internet chamado ICANN, tá? Internet Assignment
assign numbers and names. Internet, acho que o C é de consortium. Consortium for assign numbers and names. Bora ver. Ó, aqui está o site da ICANN. Cadê por extenso, pô? O que é ICANN? Deixa eu botar aqui. Internet Corporation, não é consórcio, não é Corporation. Internet Corporation. For assigning names and numbers. Eu inverti também aqui, é primeiro names, depois numbers. Então, você, por exemplo, é representante da Vivo. E a Vivo vai colocar um novo conjunto de antenas no seu estado. Ela precisa de mais endereços. Aí a Vivo vai e contacta a ICANN e diz: ICANN, eu preciso de um novo bloco de endereços porque eu vou ter mais dispositivos. Aí você vai e diz: ICANN, eu vou abrir mais 100 mil contas aqui para clientes. Eu preciso de endereços. A ICANN vai e fornece endereços para o provedor. Tá? Geralmente é assim. Então a gente viu também no capítulo 1 que tem diversos níveis de provedor nível 1, provedor nível 2 e provedor nível 3. Né? O provedor nível 1 tem alcance intercontinental ou alcance mundial, o provedor nível 2 alcance continental ou nacional, né? Eles cobrem, toda a estrutura do provedor cobre um continente ou um país, e tem os provedores regionais, que são os provedores nível 3, que são aqueles que nós contratamos. Tá? Que funcionam dentro de regiões ou de estados, ou até municípios, né? Tem provedores, a gente sabe, tem alguns provedores de restrição até em bairros, né? Em grandes metrópoles você tem provedores que atuam somente em pequenos bairros. Então é assim que funciona a distribuição de endereços. Então a gente tem esses 4,3 bilhões de endereços e são assim que eles são gerenciados pela ICANN, que passa para os provedores nível 1, ou provedores nível 2, tá? Que esse aqui é o alcance mundial, esse daqui tem alcance nacional, Então a ICANN, isso aqui é através de empréstimo, tá, pessoal? A ICANN realiza o empréstimo, aí vai sair uma hora, empréstimo de blocos de endereços, e a gente vai entender como é que esses blocos são compostos, endereços para provedores nível 1 ou provedores nível 2, que podem realugar esses endereços para provedores nível 1 ou para a conectividade do cliente final. Somos nós, né? Os usuários da internet. Diz. Por quê? Porque eu só disse aí que ele é nacional, só que algumas coisas que a pessoa vai contratar, ele diz bem assim: aí na sua casa não chegou ainda. Sim. Isso já aconteceu. É verdade. Continental. É verdade, porque esses caras aqui, provedores nível 1 e nível 2, são... tem a abrangência deles... eu entendi agora o que tu disseste, né? Porque não é interessante financeiramente para eles, pô. Simples assim. Por que é que existe provedor nível 3 e existe provedor que trabalha só em bairro, trabalha só em cidade, em município, em área rural? Por que existe isso? Porque existe necessidade, mas para as grandes empresas não tem o custo-benefício. Então não é vantajoso do ponto de vista financeiro para eles se aprofundar tanto, né? Para alcançar todos os usuários. Aí que abre mercado para provedores menores que atuam em bairros e cidades, né? Com pouca população. A quantidade de investimento para um provedor nível 2, para o provedor nível 2 fazer para atingir o cliente nessas regiões, não compensa para eles. Então eles vão até o município e a partir dali, se alguma empresa se interessar, elas podem
fazer o lançamento dos cabos, fazer toda a instalação da infraestrutura para a rede de acesso, para conseguir alcançar os clientes, né, nas suas residências. Então, para os provedores nível 1 e nível 2, são tipos de negócios diferentes, sabe? Com relação à escala. Então, para os provedores nível 1 e 2, eles têm uma escala maior, que eles são a rede de distribuição, e para mais próximo da gente tem que ser uma empresa menor, né? Como acontece, por exemplo, com a Chesf, que é a companhia de produção de energia elétrica do Nordeste. Então ela produz para o Nordeste todo, mas cada estado tem sua empresa de distribuição, não é? Porque a Chesf trabalha com altas tensões, né? 13 mil volts, 25 mil volts, e a gente recebe em casa 220. Então tem empresas que são responsáveis por pegar essa energia elétrica, né, e diminuir a tensão e fazer a distribuição, né? Elas poderiam fazer isso? Poderiam, sendo que trocariam de objetivo da empresa, sabe? O objetivo delas não é alcançar o cliente final, e sim fazer a distribuição da largura de banda para acessar a internet. Ô professor, mas nesse caso, eu acho, vê se não tem uma lógica por trás. Tipo, se a pessoa pegar um provedor nível 2 ou nível 1 mesmo, o nível 1 é continental, como o senhor falou aí, né? Uhum. Pronto, se a pessoa pegar um provedor nível nacional, que ele abrange todo o território brasileiro, e tipo, em cada cidade tiver tipo um fragmento de uma empresa só, que tipo, ele possa pegar, tipo, por exemplo, aqui na Tine Maribondo, ele possa compartilhar a internet por Maribondo inteiro. Tipo, não seria melhor não? Ele ia transmitir internet para essa mesma cidade, tipo, sem ter, tipo, exceções, aquela parte ali não, só pega internet até esse poste, daquele poste ali para frente já não pega mais. Aí eu acredito que seria mais vantajoso, porque, tipo, aqui em casa mesmo não tem fibra ótica, porque não chega aqui. Isso é um absurdo. Mas, bem, aqui no Brasil a gente tem o país, né, a República Federativa do Brasil, tem os estados e tem os municípios. Mas não seria mais vantajoso só para o governo ter só uma coisa só, e não ter governador, não ter prefeito, não ter vereador, não ter deputado? Não seria? Que seria o custo menor, mas o que dá muito mais trabalho, não é? Você organizar tudo isso. Então você quebra na hierarquia para conseguir atingir o usuário final. É só uma questão de não compensar, de modelo de negócio diferente, né? O negócio deles, do provedor nível 1, é passar fibra ótica pelos oceanos, passar fibra ótica nos continentes, não é atingir o usuário final. Então, por que tu não bota aí, um provedor aí, para chegar a fibra até os clientes que não têm fibra? Pode ser um nicho aí. Aí o que é que você teria que fazer? Teria que fazer o plano de negócio, não é? Ver quais são os equipamentos que você precisaria para conseguir abrir seu provedor, não é? Levantar o custo disso aí, ir até o banco, pegar um empréstimo para fazer o provedor, fazer todo o plano de negócio, ver em quanto tempo você recuperaria o investimento, não é? E a parcela do banco, do empréstimo. Se desse lucro, não é? Se der gain, bota para frente. Por que é que não tem? Porque muita gente que faz isso aí viu que não tem retorno. A questão, o primeiro fator é sempre o financeiro. É por isso que não tem fibra na tua casa. Se eu empréstimo, eu investiria em outras coisas. Mas é uma possibilidade, né? Diversificar os investimentos também é uma possibilidade. É por isso, o fator é financeiro, sabe? Infelizmente é isso aí. Como a gente está quando a gente está em cidade pequena, menos opção a gente tem de um serviço de boa qualidade. Olha a Bruna aqui, ó. Vem cá, Bruna. Então vamos lá, continuando. Então é por isso, Cítalo, a regra do jogo é essa, né? A questão do retorno, né? O custo-benefício para ter o retorno. Então eles fazem esse estudo e dizem, poxa, eu vou ter que, durante 5 anos, botar uma equipe de suporte, não é? Para atender as solicitações dos clientes, não é? E isso daí eu prefiro investir em outro local o dinheiro, ao invés de ter um retorno em 5, 10 anos, de médio e longo prazo. Então é sempre isso, é uma questão de negócio. Não é uma questão de falta de tecnologia ou do entendimento da tecnologia, é financeiro. Não tem como correr. Então, voltando aqui, né? Agora a gente compreende como esses blocos de endereço, né? Já a gente vai saber melhor sobre eles, os blocos de endereço, são distribuídos, como esses 4,3 bilhões de endereços são distribuídos. E a gente chegou à conclusão, né, intuitivamente,
e também através de números que não tem mais, não existe essa quantidade suficiente de endereços para, como a gente sabe, não pode ter endereço IP duplicado, então a gente tem que ter um endereço IP único para cada dispositivo e essa quantidade não é mais suficiente. E aí existem diversas metodologias que foram desenvolvidas ao longo da existência da internet para economizar endereços IP, tá? Então, esses 32 blocos inicialmente foram divididos em 5 classes. 5 classes de blocos, 5 classes de endereços. Então, há 5 classes de endereços. E elas são nomeadas por letras. É da classe A até a classe E. Então, a gente vai colocar uma tabela. Vamos começar a montar essa tabela. Tá? Esse é o método clássico de você ministrar aulas sobre endereçamento IP. Então, botar uma tabela aqui que vai ter 6 linhas. E vamos colocar aqui algumas colunas no começo. Então, aqui tem a classe. Endereços IP são apagados. Apagados não, são desatribuídos. Né? Então, você, por exemplo, pode ter um bloco que foi alugado por um provedor de marimbondo, o provedor fechou. A EICAM pega esse bloco e aluga agora para um provedor de Palmeira. Tá? Os endereços IP eles existem. Do endereço, esses carinhas aqui, ó. Esse é o intervalo de bits e em decimal, né, seriam do endereço 0.0.0.0 até o 255, 255, 255, 255. Então esses são todos os endereços IPv4 que existe na notação decimal pontuada. A gente já trabalhou, né, já citou essa questão da notação decimal pontuada antes. Decimal pontuada, que a gente não escreve em binário, né? A gente escreve em decimal e o sistema operacional do equipamento, seja ele um computador, um notebook, um notepad, um roteador, um servidor, seja lá qual for, ele vai fazer essa conversão para binário. Tá? A gente escreve na notação decimal. Lembrando que no IPv4 a gente tem a notação decimal e no IPv6, né, aqui é representação decimal, representação na base 10, e o IPv4 tem a representação na base hexadecimal. Diz aí, Ítalo. Mas referente o IP de um computador, o IP da máquina mesmo, quando a máquina é destruída, queimada, que não presta mais, que a pessoa joga fora no lixo, aquele IP, para de existir, ele é apagado, certo? Mas vê, lembra que o endereço IP ele é lógico, tá? Ele não está atribuído ao hardware da máquina. Então eu posso configurar um IP aqui, quando eu desligo o computador ele já está livre. Aí tu pode pegar e configurar esse IP na tua máquina. Entendeu? Ah, tranquilo. Ele não é feito o endereço MAC, né? Que está lá, e aí eu concordo contigo, né? A Cisco, né? A Cisco é muito longe. Deixa uma marca de placa de rede, mas tô com ela na cara aqui, não consigo lembrar. A TP-Link, né? Faz uma placa de rede. Aí jogou lá no computador, né? Aí deu um enchente na casa do cara, pegou na placa de rede e não utilizou a placa de rede. Já era. Morreu aquele endereço. Não vai ser usado nunca mais. O endereço MAC. O MAC funciona assim. Mas o endereço IP ele é lógico, eu posso mudar o endereço sem problema. Com o próprio comando ifconfig eu consigo mudar o endereço da minha máquina. Então, pessoal, vamos lá. Então, essa caracterização em classes, né, já foi uma abordagem para estender a vida útil do endereço IPv4. Tá? Então, essas são as abordagens que surgiram ao longo da existência da internet para estender a vida útil do IPv4. Quando se criou o IPv4, o protocolo IP, se a gente chegar aqui, ó, RFC IP, que é o 791, o RFC 791, que é o IP, a gente vai ver que ele é datado de setembro de 1981, tá vendo? Então, em setembro de 1981, não se imaginava que a internet ia se transformar em uma rede mundial, né? E que todo o conhecimento da humanidade, né, agora não estaria mais na enciclopédia Barça, não estaria mais nos pergaminhos, e agora estaria na internet.
Então, foi uma falta de previsão de escalabilidade. Então, com 32 bits, disseram, poxa, tem 4.3 bilhões de endereços, acho que a gente não vai nem precisar se preocupar com isso mais nunca. Na versão nova, que é o IPv6 tem 128 bits, também se chegou a essa conclusão, né? Agora a gente não vai precisar mais mudar. Se um dia realmente a gente precisar endereçar cada grão de areia na Terra, então a gente vai ter que estender de novo a quantidade de bits do protocolo IP. Lembrando que o protocolo IP funciona na camada de rede, né? Tá aqui ele, ó. O protocolo IP funciona na camada de rede. Tá? A gente está lá na camada de rede. Então, a primeira técnica foi essa, né? Dividir os endereços em classes, tá? Aí aqui a gente vai ter o primeiro endereço da classe, primeiro, e último endereço da classe. Último. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos acomodar todo esse range de endereços aqui, todo esse intervalo de endereços, né, que são todas as possibilidades de endereços existentes, né, de 0.0.0.0 até 255.255.255.255, que eu posso atribuir a um dispositivo. Então, primeiro e último. Na classe A eu começo com 0.0.0.0 e vou até 126.255.255.255. Melhor, 127.255.255.255. Tá? Esse é o primeiro e último endereço. Aí, a classe subsequente vai começar onde a classe anterior termina, mais um. Tá? Então, aqui começa com 128.0.0.0 e vai até 191.255.255.255. Esse cara aqui, na classe C, ele vai de 192.168.0.0 até 223.255.255.255. E essas aqui são as classes que são utilizadas para fazer endereçamento de dispositivos. Tá? Na classe D, os endereços são reservados para multicast, né, que é um tipo especial de comunicação, e a classe E é reservada para experimentos, que são conduzidos pela internet. Tá? Então esses são os endereços que a gente pode utilizar nos nossos equipamentos. Se começar com 224, a gente já não pode mais configurar no nosso equipamento. Tá? E aí, pessoal, é o seguinte, se a gente converter esse cara aqui para binário, né, pegar o 127 e converter para binário, esse cara aqui na base 10, quando tiver qualquer dúvida, viu, pessoal? Só interromper. É importante deixar tudo isso claro, tá? Que a gente vai trabalhar o mês todo com endereçamento IP. Então, se eu coloco aqui na base 10 e passo para a base binária, 127 é 0.1.1.1.1. Ponto. 255 é conjunto todo de uns. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltou 1, 7. 1, 2, 3, 4, certo. Aqui faltou 1. E aqui também faltou 1. Então, se a gente fizer aquele mecanismo no cálculo, né, 127 dividido por 2, né, para fazer a conversão. Conversão de base 10 para base 2. Né, a gente sai dividindo por 2, até que o quociente e o resto só tenham dígitos da base de destino. Só tenha dígito de 0, 0, 1. Então, se a gente converter, dá isso aqui, tá? Aí o próximo endereço, que começa esse é o último endereço da classe A. Isso aqui é, de onde vem esses números, né? De onde vem esses números? Qual é a lógica por trás das classes? A lógica é essa, tá? Na classe A, o primeiro bit aqui vai ser sempre 0. Então, a gente pode escrever até ele numa fonte maior. Tá? Então, se esse primeiro bit, o primeiro dos 32 bits for 0, esse endereço é classe A. Ponto final. E aí, para ser da classe B, o que acontece? Eu vou inserindo uns do lado esquerdo. Então, ao invés de começar com 0 aqui, ele vai começar com... Opa! Vamos representar aqui o 192.0.0, ou melhor, 128.0.0.0. Né? Na base 10 vai ser igual a... Aí eu coloco um 1 aqui e coloco um 0. E aqui vira tudo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega esses caras aqui. Ctrl V, 0, 0. Tem uma coisa errada aqui. Erro de transmissão aqui do Google Docs.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu recarregar aqui a página para ele dar uma melhorada. Na formatação. Pronto, tá aqui. Ainda assim tá fora do lugar, ó. Não tá mais no lugar certinho. Deixa eu botar 100% aqui para ver. Quando você muda o tamanho da fonte aqui, ele começa a dar essas farrapadas. Deixa eu terminar de escrever que eu volto para excluir tudo isso aqui para ver se resolve. Tá vendo aí, ó? A gente utilizando um serviço do Google e ele apresentando falha. Tá vendo como é? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E repito, copio e colo aqui para ganhar tempo. Tá? Então, esse cara aqui, na base 10, o 128.0.0.0 na base 10 é igual a esse conjunto de bits aí na base binária. Vou botar aqui na base 2. Na base 2. Deixa eu botar aqui entre parênteses para a gente deixar bem claro que isso aqui está falando da base. Já se passaram 40 minutos. Não dá tempo de fazer nada. Base 10. Base 10. Então lembrar que esse número aqui embaixo é a base, né, que a gente está escrevendo. A base numérica. Então 127.255.255.255 na base 10 vai ser igual a isso aqui na base 2. 128.0.0.0 vai ser igual a isso aqui. Então eu acrescentei um 1 do lado esquerdo desse 0. Então toda vez que o meu endereço IP começar com um 0, eu sei que é o endereço da classe B. Tá? Isso é a verdade por trás dos números decimais aqui, tá? Como é que se chegou a esses intervalos, tudo bem? Não é uma coisa aleatória, tem uma explicação binária. E aí se você pega agora o primeiro endereço, eita, aqui eu escrevi errado, eu escrevi da classe privada. 192.168.000. Aí eu acrescento outro 1 do lado esquerdo. Então 192. Droga. Ctrl+C, Ctrl+V. 192.0.0.0. Vamos ver se vocês entenderam aí o raciocínio da coisa. Qual vai ser o valor do primeiro octeto desse endereço aqui na base binária? Eu adiciono uns à esquerda. Então, se meu endereço for classe C, ele vai sempre começar com 1, 0. É isso. Tá? Então, se a gente colocar todo mundo um do lado do outro aqui, vamos dar uns tabs aqui para vocês verem. Ó. Entenderam aí qual é o raciocínio para a criação das classes? Tem uma justificativa binária por trás. Tá? Isso é só para vocês entenderem, porque é o que a gente tem que saber. Então 000, tira esse 0 daqui e já fica tudo certo. Então ó, tem 5, cada conjunto desses aqui, né? O endereço IP é um endereço de 32 bits. Na nossa representação humana, que é chamada representação decimal pontuada, nós separamos de 8 em 8 bits, né? E convertemos para decimal. Então aqui eu tenho os 32 bits representados na base binária e aqui eu tenho os 32 bits representados na base decimal. Todo o endereço IP, para ser válido, ele tem que estar nesse intervalo 0.0.0.0 até 255.255.255. Tá? Então vamos nos acostumar com essa sintaxe. Isso aí é o básico, tá, de endereçamento, a gente tem que saber, não tem como escapar. Isso é que nem saber dosagem, quando você é médico, saber dosagem do medicamento, não tem como escapar. E esse raciocínio se mantém, não é? E aí, na classe D eu vou ter 224.0.0.0, não é? E vamos representar aqui 224, vem pra cá. 224. Professor, mas por que o primeiro lá é 0 e todos os outros pegam 1 em 1? Ah, porque é 255, né? Porque esse aqui é o valor do último octeto, né? Que eu fiz para continuidade. O primeiro aqui, né, que seria o 000, 0.0.0.0, seria tudo 0. Né? A gente teria esse primeiro 0 aqui também. Esse é o intervalo todo, né? E aí a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria assim, né? O intervalo todo. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse seria o 0.0.0.0, né? Aí, beleza. Aí ele começa com 0 e termina com 0, tá vendo? Aí o que é que está variando? Todos os outros bits que vão variar, de 0 a 1. Só não pode variar o primeiro bit. Se ele é de classe A, o primeiro bit vai ser sempre 0.
Se ele é de classe B, o primeiro e o segundo bits vão ser sempre 1, 0. Se ele é de classe C, o primeiro e o segundo bits vão ser 1 e o terceiro 0. E é assim que é o raciocínio. Tá? Deixa eu centralizar aqui. Aí, bicho, faz tanto tempo que eu não vejo essa classe D e classe E que eu nem sei memorizado mais quais são esses valores. Então, se a gente quisesse obter o último endereço da classe B, esse daqui é o primeiro endereço da classe D. O último endereço da classe D, a gente pegaria isso aqui e alteraria todos os demais bits para 1. 2, 3, 4. Aí esses caras aqui todos uns também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E repete. Deixa eu ver. Aí esse daqui, se eu pego esse cara aqui e converto de binário para decimal, quanto é o valor? Não é? Então aqui eu vou somar 128 mais 64 mais 32. Não é? Aí o 16 eu não somo, que o 16 aqui está zerado. Vocês lembram como é que converte de binário para decimal? Pode responder no chat, pode responder por voz. Lembra não, professor? Lembra não? Então é o seguinte, ó, se eu quero transformar esse octeto aqui na base 2, na base binária para a base decimal. Aí como é que eu faço? Vou relembrar aqui para vocês. Porque a gente vai lidar muito, sabe, agora com o endereço IP. No assunto endereço IP a gente vai lidar muito com a base binária. Então isso aí, com o tempo você já praticamente memoriza como é que faz essa conversão, não precisa nem fazer mais no papel. Tá? Mas como isso leva tempo, vamos fazer aqui. Então, para você fazer a conversão da base binária para base decimal, de um octeto, que é o que a gente vai precisar agora, você tem que lembrar o seguinte, vai ser sempre esse bit aqui, vezes a posição que ele está ocupando. Tá? E as posições são de 7 a 0. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então esse bit aqui, mais a esquerda, ele vai ser 2 elevado à sua posição, que é 7. E aí você multiplica pelo bit. Esse bit aqui é 1 ou é 0? 1. Obrigado. Aí você multiplica por 1. Mas a posição desse bit aqui é a sexta. Então eu vou fazer 2 elevado à sexta vezes o valor da posição do bit, que também é 1. Tá? 1. E aí o raciocínio se mantém. Pegaram aí já? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Agora ele está na posição 5. 2 elevado a 5. Na posição 5 é 1 ou é 0? É 1. Então eu multiplico por 1. Aí chegou na posição 4 aqui, ó. Essa é a posição 4. Cada um vai casando. Essa é a posição 7. Essa é a posição 6. Essa é a posição 5. Essa é a posição 4. Essa posição aqui é o expoente do 2 elevado a quanto você vai para aquele bit. Tá? Então eu faço 2 elevado a sétima, que é a posição dele, vezes o bit. Aí na posição 4, o que eu vou ter aqui... é um 0. Aí eu multiplico por 0. Tá? E aí os demais é todo mundo 1. Então, ó, 2 elevado a terceira. Não tem jeito. 2 elevado a terceira vai ser vezes 1. 2 elevado ao quadrado vai ser vezes 1. 2 elevado à primeira vai ser vezes 1. E 2 elevado a 0 vai ser vezes 1. Tá? Aí isso aí você vai e continua a conta aqui. Quanto é 2 elevado a sétima? E aí? 2 elevado a sétima. Essa dá para fazer de cabeça. 128 vezes 1. Mais, quanto é 2 elevado a sexta? 64 vezes 1. Se eu vou fazer uma vez só, depois vocês vão ver como é fácil fazer de cabeça. Vezes 1. Mais 16 vezes 0. Mais 8 vezes 1. Mais 4 vezes 1. Mais 2 vezes 1. Mais... Qualquer número elevado a 0 é quanto? 1. 1, não é? Mais 1 vezes 1. Tá? Isso aí nos leva a 128 mais 64, mais todo um modo bem
minha primeira homepage aqui, né? Explicando isso. 0 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Tá? E aí, dá quantos aqui? Dá 255 menos 16. Tá? 255 menos 16 dá 239, concorda? Responde, meu amigo. Isso, professor. Isso, obrigado. Vamos fazer aqui, ó. 128 no Pythonzinho aqui. 128 mais 64 mais 32. O zero eu vou pular. Mais 8. 8. Mais 4, usar o teclado aqui. Mais. Não. Mais 4. 4 mais 2 mais 1. 239. Pronto. Aí a gente vai e converte esse cara aqui. A gente está tentando determinar o último endereço, né, da classe D. Tá? Utilizando a lógica aqui. Na classe D, eu começo com 1, 1, 1, 0. E todos os demais bits vão variar de 0 até 1. Tá? Então o último endereço vai ser 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 e todo mundo 255. Né? Porque se você fizer essa conversão dos 8 bits 1, você vai chegar ao 255. Daí é que vem esses endereços, né? 255 a gente conhece. 255, tá? Por quê? Porque todos os bits aqui são 1. Quando eu converto da base binária para a base decimal, cada octeto aqui vai ter 255. Tá? Porque um octeto na base binária todo ocupado com 1, na base decimal dá 255. Utilizando esse processo de conversão que a gente acabou de ver aqui. Tá? A conversão binária decimal. Então, o último endereço... Oi. A Viviane falou que estava com dúvida lá no chat. Eu só não entendi essa parte da base 10 para a base 2. Não é o contrário, não. Base 10 para a base 2. Esse daqui está indo da 10 para 2 e esse daqui está indo da 2 para 10. Essa aqui está na base decimal, que está nos nossos caracteres arábicos. Ah, ali embaixo, tá. Beleza, tranquilo, valeu. Então, 239. Obrigado aí por avisar o negócio do chat, né? Nem sempre eu fico olhando. Então, conversão da base 10 para a base 2. Que é... Nem sei porque eu escrevi isso aqui, deixa eu apagar. Então, dá 239. Né? Então, o último endereço aqui vai ser 239.255.255.255. Né? Nós chegamos a essa conclusão, porque nós acrescentamos aqui a regra. E por que é importante a regra? Pô, esqueci como é. Mas se você sabe como é que constrói, você pode. Como também, né? Não lembrava mais, fazia muito tempo que eu não lidava com a classe D, não lembrava mais qual era o valor. Mas eu sei o procedimento e eu consigo chegar ao valor sem precisar consultar a internet. Como se o Google não tivesse a nossa mão, né? A gente botar assim, ok Google, vou ligar um bocado de celular de vocês. Ok Google! Aí você pergunta, né, quais as classes de endereço IP na versão 4? Ele vai mostrar essa tabela aqui para vocês também, né? Mas no caso de apocalipse aí, né? Então a gente vai saber chegar a esses valores. Então, como a gente sabe, né? Ó, terminou com 127, começa a próxima com 128. Terminei com 191, começa a próxima com 192. Terminei com 223, começa a próxima com 224. Foi a digitação aqui. Terminei com 239, começa a próxima com quanto? 240. 240, obrigado. Ponto 0, ponto 0, ponto 0. Aí aqui a única exceção é essa. Porque a gente teria que, se a gente fosse criar aqui, ó, continuando o raciocínio, essa daqui é da classe A. Classe A. Né? Essa daqui é da classe B. Classe B. Vai desse valor aqui até o final. Esse daqui é da classe C. Classe C. Esse daqui é o primeiro endereço da classe D. Classe D. E aí para o endereço da classe E. Classe E. A gente começaria com 240. Né? E aí, pessoal, 240 em binário quanto é? Vê como é a lógica. Indo e vindo. Vê como é.
É um algoritmo, tá? É um if, elif, 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 else. É esse o algoritmo para você determinar o valor. Então, ó, eu tenho aqui na classe E 240. 240. Eu quero converter 240 da base 10 para a base 2. Sendo que eu quero ligeiro, sem delongas, sem perder tempo. Então, ó, como é que eu faço? Alguns vão entender logo, outros vão revisar o vídeo depois para compreender, mas vê. Você concorda, deixa eu botar uma tabela aqui agora, inserir tabela com 8, e 2 linhas. Então, ó, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Né? Isso aqui, pessoal, é 2 elevado a sétima, 2 elevado a sétima, vai rapaz, elevado a sétima, 2 elevado a sexta, 2 elevado a quinta, 2 elevado a quarta, 2 elevado a terceira, 2 ao quadrado, sai, 2 ao quadrado, 2 elevado a 2 elevado a primeira e 2 elevado a zero. Tá? São os valores correspondentes aqui no expoente e já o resultado do cálculo. Estão entendendo até agora? Né? 2 elevado a sétima é 128, 2 elevado a sexta é 64, 2 elevado a quinta é 32. O que acontece? 240. Tá? Vê se tu entende a parada. 240. 240 é maior que 128? Sim. Sim. Esse bit aqui vai ser 1. Aí o que é que eu faço? Deixa eu centralizar aqui de novo. Agora, dos 240 que eu tenho que representar, eu já representei 128. Aí quanto é 240 menos 128? Se for 120, ia ser 120, então dá 112. Concorda? 240 menos 128 dá 112. Concorda? Sim. Sim? Beleza. Aí eu pergunto de novo. O que eu falta representar é maior do que a casa atual? 112 é maior que 64? Sim. Sim. Né? Agora, dos 112, eu já representei mais 64. Né? E aí dá quantos aqui? Dá 78? Não, dá muito. 68, 58. 58. De acordo aí, todo mundo concorda? Ou é 48? 48. 48, isso, 48. Então, já representei, dos 240, já representei 128 e 64. Resta 48. Aí pergunta de novo, 48 é maior que 32? Sim. Sim. Aí esse bit aqui vai ativado e eu subtraio 32. Agora ficou fácil, né? 16. Aí, 16, aí vem, é maior ou igual que 16? Eu esqueci de dizer o igual, tá? O algoritmo é maior ou igual. Quanto eu faço representar é maior ou igual do que aquela casa que eu tô, consegue representar? Sim. Aí, 16. Agora falta representar quanto? Nada. Nada. Zero. Então, ó, 0, 0, 0, 0. O algoritmo é esse. Eu pego o valor e fico comparando. 240 é maior que 128? Aí vamos pegar outro valor aqui. Pra gente fazer de novo. Um que seja menor. Um que seja fácil de Isso entender. tudo é só para a camada, a classe E, professor? Não, isso aqui é só para representar. Isso é conversão decimal binária, independentemente de qualquer coisa. É matemática, isso aqui. Como é que você converte de decimal para binário? Mas os nossos valores que a gente precisa representar no IPv4 só vão de 0 a 255. Tá? Se fosse maior que 255, 8 bits não seriam suficientes. Teria que ter 9 bits. Né? Se fosse maior que 1023, teria que ter 10 bits. Entendeu? Nosso range aqui de intervalo para representação IP é de 0 a 255. Aí 8 bits contempla esse range decimal. Tá? De 0 a 255 eu consigo representar qualquer valor com 8 bits. Então vamos pegar um segundo exemplo aqui. Vamos agora 5. Né? 5 na base 10 vai ser igual a quanto na base 2? Na base 2. Vou botar esse negócio para baixo. Vou botar esse negócio aqui para baixo. Pronto. Aí 0 aqui. Delete. Aí vamos usar o algoritmo, não é? 5 é maior que
128. 5 é maior ou igual que 128? Não. Respondi não, é 0. 5 é maior que 64? Não. Não. 32 mais 64, toda vez que for não, Não. eu preencho com 0. Não, é maior ou igual? Não é maior ou igual. Opa! Não. 5 é maior ou igual que 4? Sim. Sim. Dos 5 eu já representei quanto? 4. Falta representar 1. 1. O 1 tá aqui, né? Tá na minha cara. O 1 tá aqui e esse aqui vai ser 0. Tá? Então, quando você olha para o valor, por exemplo, 192. 192 é moleza, que é 11000000. Por quê? 128 mais 64 é 192. Aí já sei decorado. 110000. Né? Se fosse 168, ó, 168. 168, o bit 1 representado já foi 128. Então só resta 40. Se resta 40, 64 é maior e 32 é menor. Agora só resta 8. 16 é maior, 8 deu na telha, 1, 2, 3. Pronto. Converti 168 de decimal para binário. Aí isso aí é só treino, sabe? Quanto mais você fizer esse raciocínio, né, mais você vai ter sucesso nessa conversão rápida. Então sempre começa. É maior que 128, o primeiro bit é 1. Já morre aí a conversa. Né? Se for menor que 128, eu já sei que o primeiro bit é 0. Claro, para os nossos requisitos, né, de representação de endereço IP da base decimal pontuada, que a gente utiliza somente de 0 a 255. Tá? Então, se você não percebeu ainda como é, né, é só assistir de novo o vídeo e procurar por outros vídeos também que explicam essa conversão, que para nossa necessidade de trabalhar com IPv4 vai ser simples assim. Tá? O algoritmo é esse. Você pergunta, é maior que 128? Se a resposta for sim, 1. Se a resposta for não, 0. Né? Se for sim, você já subtrai 128 do valor original. Quanto falta representar? É maior que 64? Sim, bota 1, subtrai. Se não for, 0 e continua. É só isso. É só treinar mesmo isso aqui. Como eu já treino isso há mais de década, aí é bem natural para mim. Vocês estão sendo apresentados agora, é só fazer um treinamento, assistir novamente o vídeo e consultar aqui o arquivo de anotações. Tá? Então, o último valor aqui é 255, 255, 255, 255, que é um que foge à regra, tá? O último endereço aqui da classe E, esse último bit aqui dele, cadê a classe E? Tá aqui. Esse último bit aqui, classe E, o último endereço, é que vai ser, ó, deixa eu botar aqui, primeiro endereço. Então, claro, se terminou aqui com 239.255.255.255, vai começar com 240.0.0.0 e segue o raciocínio, tá? Eu pego aqui, insiro 1 à esquerda, tá aqui, e tiro esse 0 aqui da direita. E aí, o resto é tudo igual. Aí quando chega no final, no último endereço, né, classe E, o último endereço. Vê se você concorda comigo. O último endereço. Aí se eu represento aqui desse jeito, pego aqui e coloco, substituindo por 1, você concorda que esse 0 aqui, se eu converter isso aqui de binário para decimal, não vai dar 255? Para dar 255 tem que ser todos os bits 1. Então, para não desperdiçar o endereço, tem essa exceção à regra. Esse carinha aqui é a exceção da regra, tá? O último endereço da classe E. Que ele não vai ser 0, ele vai ser 1. Porque senão a gente ia desperdiçar aqui todo um conjunto de endereços. Tá? Então, quem projetou as classes pensou dessa forma e aí todo mundo começou a utilizar e tem essa exceção. Então é assim que eu chego aos valores das classes, primeiro e último endereço aqui. Tá? Aí cada classe, agora que vem a história interessante, né? Máscara de subrede. Vocês já viram isso na saída de algum comando? Já. Não? Vamos executar o if config aqui. Ah, já?
Vamos executar o ifconfig aqui para vocês verem. Máscara de rede já. Nada. Ifconfig. Então, eu estou aqui na rede sem fio. Então, quando eu passo o parâmetro, que é o nome da interface, para o comando ifconfig, ele filtra só para aquela. Então, tem aqui, ó, netmask. Netmask. Traduzindo, é máscara subrede. 255.255.255.0. Né? Então, a primeira... depois de a gente conhecer os valores das classes, tá? O primeiro item aqui que é importante é a máscara subrede. Que a máscara subrede vai dizer, olha só, vai dizer a qual rede IP eu pertenço. Quando a gente fala a qual rede pertenço, intuitivamente a gente vem, pô, eu estou na rede da minha casa, estou na rede do shopping, estou na rede da escola, não é assim? Agora, sim. Agora, isso aí tem o conceito físico, não é? De você estar conectado a um roteador da escola, estar conectado a um roteador do shopping, estar conectado a um roteador da sua casa, tem um conceito físico. Mas a gente está lidando com o endereço físico aqui na camada de rede? Não. Não. Estamos lidando com endereçamento lógico. Então, quando eu disser assim, estou em tal rede IP, não estou dizendo que eu estou conectado, né? O meu celular está conectado ao roteador aqui de casa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o meu celular possui um endereço IP da rede do roteador. É isso que eu estou dizendo. Tá? Então a gente pensa de forma lógica agora. Quando eu digo estou conectado na rede IP tal, é que eu tenho o endereço daquela rede. Tá? Então, se eu tenho endereços daquela rede, eu vou ter que ter o endereço da rede para saber que eu estou conectado a ela. Uma forma bem simples, pessoal, de esclarecer toda essa confusão é você imaginar os DDDs dos estados. Então, o telefone da minha casa, vamos imaginar, é 32419557, né? De Recife. Vocês concordam que também pode ter o telefone 32419557 em Alagoas? Sim. Sim. E o que é que vai mudar? O DDD. O DDD, não é verdade? Então, quando eu sei o DDD, eu sei a qual estado pertence. Então, o endereço IP ele é lindo porque ele é hierárquico, assim como o endereço telefônico. Parte do endereço IP, né? Parte desse endereço aqui, qualquer endereço IP, parte dele vai dizer a qual rede eu pertenço e parte dele vai dizer o número do meu IP naquela rede. E as classes têm tudo a ver com isso, tá? Também tem a ver com isso as classes. E como é que a gente esclarece isso? Pela máscara de subrede, tá? A máscara subrede da classe A vai ser 255.0.0.0. Da classe B, 255.255.0.0. Da classe C, 255.255.255.0. Tá? E a gente só tem essas máscaras nessas classes. Aqui a gente já não tem mais classe, porque a gente só usa isso aqui para endereçar dispositivo. A classe D é para multicast, que é quando eu quero enviar uma informação para vários computadores ao mesmo tempo, para vários dispositivos ao mesmo tempo. E a classe E é de experimento. Tá? Então, efetivamente, para utilização de endereços de dispositivos, a gente vai utilizar as classes A, B e C. Tá? Deixa eu botar aqui para subir aqui. Entendido até agora? Então, tá. Eu sei que essa máscara aqui que diz o meu DDD. Mas como é que funciona? Onde tiver 255 é o DDD. Onde tiver 0 é o número do telefone. Simples assim. Então, se eu estou na classe A, o primeiro octeto diz a minha rede. O terceiro, o segundo, terceiro e quarto octetos dizem o meu IP dentro daquela rede. Se eu estou na classe B, o primeiro e o segundo octetos dizem a qual rede eu pertenço. O terceiro e quarto dizem qual é o número do meu dispositivo dentro daquela rede. É igualzinho o DDD telefone, tá entendendo? Sendo que na classe A, B e C eu mudo a quantidade de bits que eu tenho para endereçar dispositivo. De octetos que eu tenho para endereçar dispositivo. Vê só, vê o raciocínio agora. Por que esse mistério todo, né? Por que isso tudo acontece? Vê que você vai entender que faz sentido isso aqui. Então, ó, eu sei aqui que na classe A, 255, né, só está no primeiro octeto da máscara. Somente o primeiro octeto do endereço diz qual é o endereço da minha rede. Tá? Então vamos lá. Deixa eu botar esse negócio aqui para baixo para a gente ficar na mesma tela. Ó, vamos imaginar aqui um cenário. Vamos lá. Abrir aqui o dia para dar nome aos bois e deixar isso mais claro.
Cadê você? Foi para onde? De novo. Tem hora que ele não vai, tem que rodar direto na linha de comando. Aí foi. Professor, tu podia voltar lá rapidinho um pouquinho? Posso sim. Exibir. Cadê, rapaz? Ver. Puxar a grade. Pronto, tá lá. Ô professor, por que no caso aí ele não tá pegando o 127? Aí colocava como primeiro e depois pegava o 000. Isso aqui é o intervalo, entendeu? Esse é o primeiro daquela classe e o último. Então qualquer IP dentro desse intervalo vai pertencer à classe A. Por exemplo, o IP 10.0.0.1, entendeu? Esse IP aqui a gente sabe que é a classe A. Por quê? Né? Porque o valor do primeiro octeto aqui está entre 0 e 127. Né? Então se eu boto esse endereço aqui, ó, 191.15.10.1.10, a qual classe ele pertence? E aí, tu ainda lembra quais são os valores? Qual classe ele pertence? Ele pertence à classe B. Classe Né? Porque o valor do primeiro octeto está entre 128 e 191. Então ele pertence à classe B. Né? E a classe C é qualquer valor entre 192 e 223. Por exemplo, 222.0.0.1 pertence à classe C. Por quê? Porque o valor do primeiro octeto está entre 192 e 223. É assim que a gente identifica qual endereço pertence a qual classe. Pelo valor do primeiro octeto. Que é aquele lá que a gente manipula os bits, né? A gente manipula os bits do primeiro octeto, tá vendo? Então, é justamente com esse valor do primeiro octeto que a gente determina a qual classe meu endereço pertence. Tá? Vamos voltar aqui para a questão do endereçamento. Vamos aqui no dia. Já sumiu de novo o dia. Vai. Não vai aparecer o danado. Fechar. Gráficos. Dia. Ver. Grade. Então, ó. O que acontece quando a gente vai para a rede do instituto? Chega lá no instituto. Vamos representar aqui. O instituto tem vários roteadores lá para atender os dispositivos sem fio. Não é? E aí a gente tem os nossos equipamentos aqui. Cadê o celularzinho? Está aqui o celularzinho na mão. Não é? E a gente chega aqui. Alguém lembra qual é o endereço IP que você pega quando chega lá no IFAL? Alguém lembra? Alguém já teve curiosidade? Já viu o endereço de um computador do laboratório? Já viu o endereço que pega quando você se conecta? Alguém já teve a curiosidade de observar isso? Pode responder não. Responde no chat. Não. Responde no áudio. Não. Não. Não? Beleza. Então, ó, vê que curioso. Vê só. Vamos voltar aqui para agora que eu minimizei para achar de novo. Vai ser branco. Pronto. Vamos voltar para o seguinte. Ó, a gente concordou que na classe A o primeiro octeto é para identificar a rede. Na classe B, o segundo e o primeiro octetos são para representar a rede. Eu sei isso pela máscara, tá? E na classe C, o primeiro, segundo e terceiro octetos são para representar a rede. Então, para que esse negócio, né? Para que essa complicação, né? Por que inventaram isso? Lembra que esses procedimentos todos são para conservar a vida útil do endereçamento IPv4? A gente começou com essa argumentação, né? Abordagens que surgiram ao longo da existência da internet para estender a vida útil do IPv4. Então, a primeira delas foi dividir em classes. Então, por quê? Vamos colocar mais uma coluna aqui. Essa tabela aqui tem muitas colunas. Inserir coluna à direita. Pronto. Então, quantidade de hosts por rede. Esse é o nome dessa coluna. Então, vamos lá. A gente sabe que o endereço IP tem 32 bits. A gente sabe que 2 elevado a 32 é 4.294.967.296. Aí vê, pensa aqui comigo. Se o primeiro octeto da classe A é destinado à rede, o segundo, terceiro e quarto octetos são destinados para os hosts, para fazer endereçamento do dispositivo dentro daquela rede. Se eu tenho 32 bits e tiro 8, com quantos bits eu fico? 32 menos 8?
16. Tenta de novo. 32 menos 8. 24. Boa, 24. Então, vocês concordam comigo que dos 32 bits, 2 elevado a 24 vão ser utilizados como número de telefone, né, dentro daquele estado? Então, no número de telefone eu tenho 8 dígitos para o número e 2 para o DDD. Eu tenho 10 dígitos, não é assim? Então, 2 deles eu ocupo... Na verdade são 11, professor, porque tem um 9 na frente. Mas e quando é celular, né? Quando é fixo... hoje em dia já todos são 9, né? Eu já estou atrasado. Olha, quando eu tinha dado vocês, só eram 7 números. O número lá de casa de Timbaúba era 6319557. Só eram 7, depois passou para 8, agora são 9. Tem razão, Ito. Fixo também funciona, pessoal, esse negócio do 9 ou ainda são 8 dígitos? Eu não tenho não fixo não, professor. Eu também não sei mais. Eu acho que fixo ainda rola sem o 9 na frente, viu? 9 é só quando é celular. Não tenho certeza não, mas eu acho que é assim. Enfim, né? Vamos lá, voltando aqui o raciocínio. Dos 32 bits, 8 estão ocupados com o DDD. É sem o 9 na frente mesmo, Sem o professor. 9? Show. 8 estão ocupados com o DDD e 24 estão livres para o endereçamento de host. Então, quanto é 2 elevado a 24? Vamos lá no nosso Python. 2 elevado a 24 dá 16 milhões aproximadamente. 16.767.216. Então, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar o negrito. Mesmo assim não foi suficiente. Vem mais devagar. Ah, não, já passou aqui. Toda vez é uma agonia para ajustar essa largura dessas colunas. Então, ó, quantidade de hosts por rede. Vê só. Vê. Dos 32 bits, 24 são para endereçar hosts. Então, em uma rede classe A, eu posso ter no máximo 16 milhões de dispositivos conectados. Tá entendendo? Vocês conseguem imaginar uma rede com mais de 16 milhões de dispositivos conectados? Pensa aí. Com mais. Eu acho que o Google... A rede do Google tem mais de 16 milhões de equipamentos, é possível. Mas a gente nem precisa ir tão longe, Ítalo. Vê só. Imagina a quantidade de usuários da Vivo. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Será que 16 milhões de clientes, a Vivo tem 16 milhões de clientes? Não é desarrazoado a gente imaginar essa situação, né, de acordo com a população do Brasil. Então, se a Vivo fosse a maior operadora de celular do Brasil, tivesse 20 milhões de usuários, nem o endereço classe A ia ser capaz de endereçar todos os usuários da Vivo. Tá entendendo? Sim. Entendeu? Certo. Isso é a situação Aí extrema. nesse caso, o que é que faz, professor? Quando por exemplo, como se fosse o Google da vida, que tem mais de 16 milhões, o que aconteceria? Já que não entra no classe A? A pergunta é ótima e a resposta é linda, mas não é assunto desse episódio. Isso aí é brincadeira, velho. Segura aí que tu vai ver como é lindo isso aí mais na frente. Chega, eu fico com lágrima no olho, fico meio. Esse negócio é lindo, pô, como essa solução é. Bonito mesmo é a gente ganhar dinheiro configurando essas coisas. Então, ó, segura aí que mais na frente, na próxima aula, a gente vê como é que faz isso aí. Então, vamos lá, seguindo o raciocínio, pessoal. Vamos lá, interagindo aí para ver se vocês entenderam. Então, na classe B, 2 octetos. Como é que eu sei? Pela máscara, tá? É a máscara que determina isso. Onde tem 255 na máscara, eu sei que está para identificar a rede. Onde tem 0, eu sei que está para identificar o host dentro daquela rede. Tá? Então, na classe B, dos 32 octetos, 16 são reservados para identificar a rede. Quantos bits restam para identificar os hosts? E aí? Dos 32, 16 são para a rede. Quantos bits restam para identificar os hosts? Dos 32, 16, não é isso? Beleza. Show. Muito obrigado, viu, pessoal? É bom assim a aula quando a gente interage. 16. Entrou bem. Aí vamos lá. Quanto é 2 elevado a 16? Até 2 elevado a 16 já sei decorado. 65.536. Então. E seguindo o raciocínio, na classe C, dos 32 octetos, dos 32 bits, 24 já estão reservados para identificar a rede.
somente um octeto está reservado para identificar os hosts. Então vai ser 2 elevado à oitava, tudo bem? Que vai dar 256. Então, pessoal, agora vamos raciocinar de trás para frente. A gente veio de cima para baixo, vamos de baixo para cima. As redes que possuem até 256 hosts, você as endereça com endereço classe C. As redes que têm até 65.536 hosts, você as endereça com endereço classe B. Se for maior que 65.000, classe A. E aí, Ítalo, se tiver mais do que a quantidade de classe A, você usa mais de uma rede classe A. Ou usa uma rede classe A e uma classe B, ou usa uma rede classe A e 3, 6. O que importa é que a quantidade de hosts que você vai endereçar seja o mais próximo possível daquilo que você vai reservar, para evitar o desperdício. Tudo isso aqui, pessoal, todas essas técnicas, né? Essas técnicas servem... O senhor acabou de revelar, o senhor disse que ia pro próximo... Mas já não aguentei e já abri o jogo. Até porque a aula já vai acabar, né? 15h21, já estamos aí nosso limite. Essas técnicas são utilizadas para evitar o desperdício de endereços, tá? Aí, pessoal, vocês lembram daquele bloco lá do começo? O bloco. Ó, o bloco é pela máscara, tá? Então, se minha máscara é classe A, eu tenho um bloco de 16 milhões de endereços. Se minha máscara é classe B, eu tenho um bloco de 65 mil endereços. Se minha máscara é classe B, né? E se for C, eu tenho um bloco de 256 endereços. Tá? Então, foi um bom começo, tá? Do tema de endereçamento. A gente tem que encerrar, já estou passando 2 minutos. E eu acho que ficou bem claro aqui a necessidade, não é? Evitar o desperdício de endereços, não é? E a questão das classes aqui justamente para você dimensionar a quantidade de dispositivos que eu tenho com o fornecimento de endereços, não é? Seguindo a técnica sobre a qual o endereçamento IP lógico foi desenvolvido. Tá? Então é assim que a gente separa. Pela classe. E a classe, pessoal, a classe é a máscara, tá? A classe A é a máscara 255000. A classe B é 255.255.000. A classe C é 255.255.000. Por isso, pessoal, que na nossa casa, a gente sempre pega aqui uma máscara classe C, porque é a menor que tem. Porque os roteadores vêm pré-configurados, subentendendo que na sua casa não vai ter mais de 256 equipamentos. É por isso que a gente sempre pega o endereço classe C. A gente sempre vai pegar aqui ó, esse 192.168.1, 192.168.0, que já é outra revelação da próxima aula. Tá? Mas é por isso que a gente pega o endereço... Oi? São os privados, né? Isso. A gente já vai para a próxima aula. A próxima técnica é endereçamento privado. A primeira técnica foi a divisão em classes e a próxima é endereçamento privado. Deixa eu logar no SIGA para encerrar, para liberar vocês. Vou parar a gravação. Professor, qual é a diferença de IPv6